Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar. Vamos falar de futebol nesta terça-feira, dia 28 de abril de 2026, porque hoje tem Sul-Americana, tem Libertadores, jogos bacanas hoje, viu? Tem brasileiro contra argentino na Sul-Americana, na Libertadores. Na Liberta é o Cruzeiro recebendo o Boca Juniors. Na Sul-Americana é o Santos, desesperado, é o Lanterninha do grupo E do Santos Futebol Clube, visitando o São Lourenço, simplesmente precisando vencer, tanto que foi a cavalaria máxima, viu? Foi Neymar, Gabigol e companhia. E além do Santos, além do Cruzeiro, hoje também, pela Sul-Americana, tem o Botafogo, tem o São Paulo, veremos pela primeira vez o mistão do São Paulo na Copa Sul-Americana. Vamos debater sobre o que vai acontecer aí com o São Paulo, também com o Botafogo, que pode perder o Danilo, viu? Tem time brasileiro de olho, o Palmeiras de olho, Furra da Inglaterra de olho também. Além do mais, o Zenit, né? O cemitério de jogador brasileiro. Sai fora, Zenit. Eu nem torço pro Botafogo, nem torço pro Danilo, mas eu não quero que o Zenit compre o Danilo, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos falar de futebol porque também tem seleção brasileira, viu? Falta aí mais ou menos de um mês para a convocação para a Copa do Mundo de 2026 e a seleção confirmou a sua terceira ausência entre os titulares, viu? Éder Militão se lesionou, machucou novamente, tentou fazer um milagre ali, né, com um especialista na Finlândia, que a gente vai passar a informação para você, mas não deu certo, tá fora da Copa do Mundo. Então com ele, Éder Militão, tem o Rodrigo fora e também o Estevão fora. 3 titulares fora da Copa do Mundo e a seleção brasileira passando por problemas. Queremos a sua opinião, precisamos dela, viu, no nosso WhatsApp, 659-9694-3737. Vem junto com a gente, mande a sua mensagem de texto, mande a sua opinião, 659-9694-3737. João Neto, que está estreando a bola do Pantanal nos Esportes hoje, mostrou muita intimidade com ela ali nos bastidores. Eu devo reconhecer, você sabe, pelo menos a embaixadinha você sabe fazer. Você não passaria vergonha igual o Dembélé passou na apresentação do Barcelona. Não sei se a galera vai lembrar, ele apanhando para a bola na apresentação, você teria uma apresentação melhor. No futebol, no campo, já não sei, né? Que ele tem uma bola de ouro, eu já não sei. Sou melhor jogando do que fazendo embaixadinha. Mas é? Sim, com então certeza. O Dembélé tá lascado, né? A gente tem o melhor jogador do mundo aqui da história, que não aconteceu. João Neto, muito bom dia pra você. Seus destaques pra hoje também. Bom dia, destaque negativo, né, cara? Eu tava bem confiante com a seleção brasileira, agora eu fico bem preocupado. Você perder 2 jogadores titulares importantes como o Rodrigo e o Militão pesa muito. Se ainda acontecer de perder realmente o Estevão, que está entre o vai e não vai, mas provavelmente não vai, a coisa desgringola completamente. Então, se teria muito trabalho o Ancelotti para poder fazer a seleção disputar uma bela Copa do Mundo, agora vai ter um trabalho dobrado. E quanto à história do Danilo com o Zenit, você não engana ninguém, tá? Você quer que ele vá para o Palmeiras, você está vendo a crise do Botafogo. O Botafogo está desesperado e a sua esperança é que ele vá para o Palmeiras. Não vem com esse papinho de não querer que ele vá para o Zenit. Sinceramente, eu acho, a gente vai debater sobre isso quando for o momento do Botafogo, eu acho muito difícil ele sair do Botafogo, depois da Copa do Mundo, e ir para outro time brasileiro. Seja ele Palmeiras, seja ele Flamengo, que são os 2 únicos que podem comprar. Acredito que ele vai voltar para a Europa. Se for sair, que não seja pro Zenit. Eu acho o Furra até pouca coisa que o Danilo pode oferecer, viu? Eu esperava até coisa melhor aí pro Danilo, europicamente falando, nem existe essa palavra, mas eu esperava coisa melhor pro Danilo. Mas se for ficar no Brasil, que seja voltando para casa. Muito bom dia, Davi. Inclusive tá de verde hoje. Mas o Flamengo anunciando Danilo em agosto, cara. E o pior é que depois dessa vai acontecer, né? Bom Está dia. escrito. Bom dia, Manfrins. Bom dia, João Neto. Neto. Bom dia para a galera acompanhando a gente em casa. Realmente muito triste a situação da seleção, que perde jogadores muito importantes. O Rodrigo, a gente já estava acostumado com a ideia de não ter o Rodrigo. Com o Militão também não? O Militão nem joga. Não, o Militão não foi um jogador vai voltar, fantasma, vai jogar a Copa. Jogador imaginário, mas ele voltou, ciclo. e aí eu acho que é um erro do Real Madrid. Ele voltou voando até mais do que o necessário, cara. Ele voltou muito bem, Voltou cara. jogando Não, estou falando na seleção brasileira. Mas se você... Nesse ciclo a gente viu mais a seleção sem o Militão Mas do quando que você o vê ele voltando do jeito que ele voltou, fala, vai pra Copa. Mas é porque o Rodrigo a gente já sabia, não tem como o Rodrigo ir para a Copa. O Militão, ele vai voltar, ele vai para a Copa. Ele volta. Até porque ele sempre volta Mas jogando ele tá bem. igual o Neymar, é saudade do que a gente não viveu. Cara, ele volta, a gente não viveu o Militão ele nesse volta ciclo. defendendo bem, diferente. fazendo gol. O Neymar demora para engrenar. Se engrena, né? E não engrenou ainda no nível que a gente espera que ele engrene, que a gente espera que ele jogue.
O Militão, ele sempre volta jogando bem. Ele machuca muito, isso é verdade. Toda hora o Militão machuca. Mas sempre que ele volta, ele tá jogando no mesmo nível. Ele nunca tem uma queda de nível no seu futebol. Então a esperança é essa. Então, o Militão vai voltar e vai estar bem na Copa do Mundo. Mas aí não aconteceu. E mais do que no mesmo nível, ele volta jogando muito. Eu acho que isso que tá errado. Acho que é uma coisa... E assim, o Real Madrid tem que dar uma avaliada aí, porque, mas é que o Real Madrid precisava Rodrigo, também, né? Militão, Arda Güler, Mbappé. Só que são 4... O Real Madrid precisava por quê? Por conta de Champions. Um momento complicado da temporada, Era final de temporada, o Real Madrid precisando desesperadamente. Precisava ir longe na Champions, precisava estar bem. Ele no jogou espanhol. contra o Bayern de Munique? Jogou. Sim, as 2 partidas. Titular? A segunda ele foi titular. Titular foi na segunda. Na primeira ele entrou, jogou uma boa parte. Na primeira ele do jogo. entrou e um jogo antes do jogo contra o Bayern de Munique ele tinha feito gol no Campeonato Espanhol já. Você tem 4 jogadores aqui, 3 muito provavelmente fora da Copa do Mundo e um quarto com o Mbappé que não vai estar fora da Copa do Mundo porque ele bateu na mesa e falou, eu quero a Copa do Mundo, vou priorizar a Copa do Mundo. Mas ele pode também, né? Todos eles poderiam, né? Será que o Militão poderia? Poderia. Não vou voltar agora. Poderia. Real Madrid Não, precisando. Não pode. Não, assim... Porque se eu voltar agora, não tem pode. chance de eu Mas o lesionar de Mbappé novo. naquele momento também não falaria que não voltaria porque era reta final de Champions. Todos eles querem jogar. Se brincar, eles Mas depois da Champions, que a lesão dele foi depois da Champions. Mas ali acho que já estava Nós indo já pro perdemos pau, aqui, né? fomos eliminados. O plano não deu certo. Eu voltei, fomos eliminados. Você jogou quanto uma partida O depois da campeonato Champions? espanhol foi pelo cano, não tem mais como buscar, então eu vou parar aqui. Eu tentei. Eu acho que o Militão pós-Champions ele teria peso para falar que não ia jogar. Eu não sei, toda a paciência que o Real Madrid tem com ele. Sabe Mas, cara, existem lesões e lesões. Existem quantos aquelas lesões dias do cara que não é desde comprometido. 2022 o Militão ficou fora de combate? É, Mais mas de eu acho que- 600, foram mas mais de aí 2 tem anos forma. praticamente. Pode até ser que não seja culpa do cara. Né? O cara tem lesão porque é um infortúnio, não tem nada a ver com se ele se cuida, com a falta de comprometimento dele. Mas, querendo ou não, é um problema para o clube, é uma situação que o clube tem que lidar. Paga salário para um cara que não trabalha. Trabalha isso muito sim. pouco. A gente tem Isso que falar sim. do condicionamento Mas eu do acho senhor que Éder da- Militão Mas também. acho que da questão da paciência vai muito do perfil do jogador, do perfil do atleta. Tem cara que se machuca e que você fala, cara, ele se machuca porque ele não se cuida, que quebra demais da noite. Eu nem tô falando que não seja o caso do Militão, tá? Eu realmente não sei. Pode ser que ele faça isso Não tudo. Mas Mas tem o Léo aparentemente, Dias lá da Espanha. Não. aparentemente não é o caso do Militão, né? Mas águas passadas, e a gente já falou aqui, eu cheguei a falar, a insistência dele aí de garantir o Danilo, de não testar o Danilo, de testar o Ibanes, é porque existia uma dúvida quanto ao Militão. E agora mostrou que ele estava sendo visionário, ele já estava analisando uma possibilidade que era forte antes, né? Qual perca é pior? Éder Militão, Estevão, Rodrigo? Militão. Qual que é a seleção brasileira Pra vai mim é sentir Militão, mais? Militão. É o Militão? É o Militão. Mesmo sem ele ter jogado, mesmo sem ele ter participado direito do ciclo? Cara, que o Militão jogando, quando ele joga, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Acho que não tem como fugir muito disso. E é um ótimo lateral também. Sim. E aí quando eu falo o Militão jogando, não é a mesma coisa de falar. É chato, mas do Neymar. O Militão jogou agora. Teve 4 ou 5 jogos o Militão quando voltou. Nestes 4 ou 5 jogos, Nível ele foi altíssimo. um dos melhores zagueiros do mundo. Nível altíssimo. Acho que é difícil fugir dessa ideia. Então você perde um dos jogadores que é um dos melhores do planeta na sua posição. Não acho que o Rodrigo esteja nesse patamar neste momento, em algum momento já esteve. É uma perda muito grande, mas você tem muita opção também no ataque, então a gente está sobrando jogador no ataque da seleção brasileira. Um monte de gente que a galera está falando que tem que ir, que não deve ir. Agora até o Pedro já voltou para a discussão. Então tem bastante gente no ataque da seleção, acho que não pesa tanto. O Estevão tem o peso porque ele é um cara que foi decisivo pela seleção nesse ciclo do Ancelotti. Mas, ao mesmo tempo, se o Ancelotti conseguir trabalhar o Vinícius Júnior, conseguir trabalhar o Rafinha, ele consegue ter esse fator decisivo com esses 2 jogadores. Tem o Endrick, que é um jogador que pode entrar e ser decisivo também. Acho que tem outros nomes para suprir bem uma ausência do Estevão, para suprir bem uma ausência do Rodrigo. Eu não acho que exista um Defesa nome mais da seleção escassa, né? para suprir bem a ausência do Éder Militão. Se a gente for fazer o exercício de quem levar então, ferrou, Militão fora, não tem o que fazer. Wesley, primeiro. Wesley será vai. titular? Não. Não. Titular. Não sei. Dá pra cravar o Wesley como titular Não agora? sei. Como ele foi Eu acho que ele não vai. nas 2 datas FIFA, na data FIFA agora, num jogo, a outra foi em Ibanez. O Ibanez Mas foi praticamente o Ibanes porque o Wesley machucou, né? O Ibanez é praticamente... Não, sim. Senão mas foi seria o titular. Wesley. Com isso,
Primeiro, o Wesley Sei, titular. seria ele. E segundo, né, utilizando a última data FIFA, o Ibanez foi automaticamente convocado depois dessa Não. lesão do Wesley ou tem outro, lesão do Éder Militão, desculpa, ou tem outro jogador correndo por fora, sei lá quem, aí dá a sua opinião, João Neto. Eu não teria o Wesley como titular, mas eu acho que ele será titular e eu acho que o Ibanez ele ganha uma chance muito grande, mas ainda não está confirmado. E para complementar o que o Davi falou, tem toda a parte da bola do Militão, mas ele também desafoga uma convocatória, uma vaga, com qualidade. Ele é um zagueiro que joga muito bem de lateral direito, então ele libera você de convocar um lateral direito reserva, mas assim, não é aquela liberação de que ó, pode ser ele, se for ele vai ser bem feito, entendeu? Acho que isso é o maior peso. É você ter um cara que faz duas coisas, às vezes três, porque o Militão já jogou de volante, ele subiu da base do São Paulo jogando de volante e jogando muito bem de primeiro volante. Se colocar né? outra posição, ele faz ala também, né? Que hoje é praticamente cara, outra posição diferente do lateral. Ele é muito completo, cara. Ele é muito completo. Então, assim, é como se você tivesse perdido dois jogadores ali com a saída do Militão. Então será fazer outro muita zagueiro falta. ou outro lateral direito? A gente tem um Eu não parecido, sei. que é o Danilo, que já está lá na Copa do Então, Mundo. eu acho que vai outro zagueiro. Mas aí vai outro zagueiro, vai ser o Danilo na lateral direita, vai Danilo e Wesley com Wesley titular, como que a Eu cabeça acho que a do Ancelotti ideia vai é funcionar? usar outro zagueiro, um jogador mais defensivo. Porque é aquilo, o Brasil já tem 4 no ataque. Então, eu não vejo muito espaço dentro do jogo da seleção brasileira para os laterais subirem. Eu não vejo muito espaço para o Wesley dentro do jogo da seleção brasileira. Ele vai ocupar a mesma posição do Luiz Henrique, do Rafinha, ali na direita. Até ofensivamente ele tem jogado até mais na esquerda, pela Roma. Aí ele vai bater cabeça com o Vinícius Júnior, com o Martinelli, talvez. Eu não vejo espaço para o Wesley desempenhar o que ele tem de melhor dentro desse esquema, que já tem muita gente na frente. Então eu acho que faz mais sentido o Ancelotti usar um jogador mais defensivo. E é por isso que o Militão faz tanta falta, porque ele não deixava de ser um lateral, ele continuava podendo apoiar o ataque, continuava tendo essa qualidade para sair com a bola, mas na defesa ele sobressai aos outros, né? Ele é melhor do que a maioria ali dos seus companheiros. Então, tinha um fator muito forte do Militão na defesa que você não tem no Wesley, por exemplo. Não é uma característica tão marcante do Wesley. Agora, eu acho que o Ancelotti vai ter que escolher. Ou ele vai ter um jogador mais ofensivo, ou ele vai ter um jogador mais defensivo para ficar mais parado ali. Talvez sobre até para o Danilo. Na última data FIFA, falando dos zagueiros, eu gostei muito do Bremer, cara. Eu acho que ele desempenhou bem. E eu tenho uma preocupação que, tirando o Militão, o Bremer pode até ser que faça isso muito bem também. Mas o Bremer não perdeu essa vaga pro Léo Pereira? Eu não sei, cara, eu vi isso muito, mas no meu gosto, eu achei que o Bremer foi melhor que o Léo Pereira. No que eu gosto de ver de futebol, eu achei que o Bremer foi melhor que o Léo Pereira, mas talvez pelo quesito Flamengo, que a gente não pode tirar, que é fortíssimo, o Léo Pereira tenha ficado mais em evidência aqui na nossa cabeça. Tomara, na minha visão de ver futebol, que o Ancelotti tenha mais o meu jeito de ver o jogo do que o do restante das pessoas. Realmente a reverberação do Léo Pereira foi maior do que a reverberação do Bremer, mas eu pessoalmente gostei mais do Bremer. Mas o que me preocupa é que com a saída do Militão, você tem dois atletas de nível muito alto para a defesa, que são Marquinhos e Gabriel Magalhães. Uma falta de Marquinhos e Gabriel Magalhães, eu acho que o nível da nossa defesa vai cair demais. Vai Seria ficar praticamente muito mais o que fraca. foi contra a França, porque estava sem o Militão, sem os exemplo, três. ou Marquinhos ou Gabriel Magalhães. Estava sem os três. Mas aí estava sem Marquinhos e sem Gabriel Magalhães também. A lateral esquerda é o Douglas Santos mesmo, ali não vai mudar muita coisa, a não ser, sei lá, que o Ancelotti esteja vendo o Beraldo, que também voltou a jogar bem no PSG, Você mas viu acho que já está aos 45 do segundo tempo. O jornal lá de Paris, uma mistura de Pirlo com Busquets pro Beraldo. Não, foi nem o jornal, foi o Luiz Henrique. Não, o Luiz Henrique falou muito bem, mas aquele Le Parisien lá Luiz colocou Henrique. uma mistura de Pelo amor Pirlo de com Deus. Busquets. Luiz Henrique? Não, o Luiz Henrique falou que ele era mais Busquets do ele que comparou. Vitinha. O jornal falou que ele era uma mistura de Pirlo com Busquets. Luiz Henrique, técnico do PSG, que comanda aí o Beraldo, que se descobriu numa nova função na volância. Também agora. já jogou de volante na base de São Paulo. Zagueiro, lateral esquerdo, volante. É craque de bola o Beraldo, né? Todo lugar que ele vai, não, vai lá no outro canto. Aí ele vai lá no outro canto, não, vem aqui. E faz bem tudo. Positivo, bem né? tudo. Tanto que não é titular no PSG. Vai ser agora, pode ficar tranquilo. Só vai buscando posições. Mas enfim, brincadeiras à parte, ele tá bem sim no PSG desde que ele está jogando de volante. Inclusive tem até chance de ter mais minutos aí, hoje inclusive, contra o Bayern de Munique, jogando em Paris.
Mas enfim, Hoje a é seleção Champions, brasileira, né? hoje tem Champions. Seleção brasileira desce mais ainda de degrau depois desses desfalques? O que a gente já tinha como desconfiança agora pode ser até pessimismo, sei lá, para a Copa do Mundo? As chances diminuíram grandemente. Que diminuíram. A cada desfalque grande, né, titular, não tem como fugir. Eu não Cai o nível. tinha desconfiança, não. Eu tinha confiança. Eu achava que esse time ia render bem na Copa do Mundo. Mas agora... Agora eu fico preocupado. São 3 nomes, 3 titulares. Não né? são qualquer nome, não. E assim, pô, tô torcendo para não ser 3 nomes, né? Tô torcendo muito pro Estevão aí. Mas eu não tinha desconfiança para mim, não, cara, de verdade. Eu achava que a gente estava abaixo da França, mas que com o tempo de trabalho eu conseguia bater de frente com a França, mesmo não sendo favorito contra a França. Perdendo 2 nomes desses e com uma possibilidade grande de perder o terceiro, eu começo a ficar preocupado. Acho que foi o Rodrigo Matos, do UOL, que eu estava acompanhando ele hoje essa manhã, ele conversando com o pessoal da CBF, que é ali do Rio de Janeiro, né? Tem mais contato e tudo mais. Ele falando sobre esses desfalques, né? Aí a pessoa com quem ele estava conversando, da CBF, falou, e ainda tem o Alisson, que não se recuperou ainda. Então também tem essa dúvida na cabeça do Alisson. É uma dúvida grande. Porque pode ser que ele não tenha condições de ir para a Copa do Mundo. Aí muita gente fala, pô, o Alisson não presta, não sei o quê. O brasileiro não gosta do Alisson, mas o Alisson é um Mas não, goleiraço. podem até concordar. Mas e o Ederson, que está fazendo o que está fazendo na Turquia? O problema não é ele jogar na Turquia, o problema é ele não jogar bem na Turquia, tá mal na Turquia. E também o Bento, né? Bento, Hugo Souza, enfim, pode ter também um problema no gol a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A fase não é nada boa. Mas então, Davi, o João Neto já respondeu, tá desconfiado agora. Antes não tinha, estava confiante, agora tá preocupado. Você, já título é coisa de milagre para a seleção brasileira ou ainda dá? Milagre eu acho que não, mas vai ficando mais difícil, cara. Tá entornando o calo. Porque eu também tinha confiança, acho que o time ideal, esse time ideal da seleção, dá para ter uma esperança com ele tem um potencial muito bom. Agora, você perde o Estevão, que era provavelmente o melhor atacante Palavra da tem seleção. poder, vamos parar de falar que Com o perdeu o Estevão. Ancelotti. Espera. Não de você viu que Mas ele é pode porque ir. Porque as informações que tem que ele Hoje não vai. todos os programas que eu assisti hoje de manhã, tava lá confirmados os dois e dúvida séria o Estevão. É que ele vai dizer que a chance dele é pequena. Então, mas... É ínfima a chance. Mas você é um cara de pouca fé. Possivelmente perdendo o Estevão, Muito possivelmente. seria É que tem que ser uma justo. complicação Tudo muito bem, mas grande. não é cravado, tem que ser justo. Porque é muito possivelmente. Muito possível. 90% de chance dele não ir para a Copa. Enquanto há 1% a esperança. Ele era o melhor atacante da seleção com o Ancelotti e é um jogador muito incisivo, né? Então é um jogador que tem 1 contra 1 muito forte, que vai para cima, que não sente jogo, que não sente o peso das partidas, que tem muita qualidade, que é muito inteligente, então ajuda muito na criação de jogadas que às vezes a gente vê que faltou em alguns amistosos da seleção brasileira. E no momento em que o Vini Júnior não consegue puxar a responsabilidade, que o Rafinha não conseguiu puxar a responsabilidade, ele puxou na seleção. Então vai faltar isso dentro do ataque, não só com ele, como o Rodrigo também, que era um cara que puxava a responsabilidade, que chamava o jogo para si. Quando o Vini Júnior não chamava, quando o Rafinha não chamava, o Rodrigo muitas vezes liderava o ataque da seleção. Isso não vai acontecer. Mas a ausência do Rodrigo a gente já tinha se acostumado. Já dava para ver um time da seleção brasileira sem o Rodrigo. Agora, sem o Rodrigo, sem o Estevão, vai ficando mais difícil. E o Militão é uma perda absurda. Perde muito no setor defensivo a seleção brasileira. Vamos parar por aí, né? Não tem reposição. Que as outras seleções, a gente pega uma das favoritas, a grande favorita que é a França, por exemplo. Tem a questão do Mbappé, mas ele deve ir para a Copa do Mundo. Mas perdeu, confirmado, Ekitike, que é o centroavante reserva, né? Então, Ekitike ou Ekitie? Ekitike. Então, não, é um desfalque, você perde uma opção importante, mas também não é um titular. A seleção brasileira está perdendo titulares, né? Em relação ali às suas adversárias para a Copa do Mundo de 2026. Mas, enfim, falta menos de um mês para a convocação, quase chegando a Copa do Mundo. A gente, claro, vai acompanhar, torcendo para não ter mais desfalques na seleção brasileira. Hora de tirar o pé aí, gurizada. Porque a situação tá complicada. Ó, se você não for jogador de PSG, Bayern, Arsenal e também Atlético de Madrid, já esquece aí. O espanhol tá decidido, o inglês ainda não tá decidido, mas só, O inglês tá decidido só os também. jogadores do Arsenal podem jogar, os do Também, Manchester cara. City podem ficar de boa aí. Mas nem Não tem precisam jogador do jogar Manchester mais, City. não tem mais por que buscar, foquem na Copa do Mundo. Tá beleza? A gente volta já. Tem um rápido intervalo, daqui a pouco Sul-Americana e Libertadores aqui no Pantanal nos Esportes, não sai daí.
Acho que vai quebrar Intimidade é essa, hein, papai? Quase que Ninguém viu. acontece de novo. A gente tá com uma bola nova aqui no estúdio. Uma bola nova não, né? A primeira bola do Pantanal dos Esportes. Não. Feliz demais. Não, mas a nova parecia que tinha uma antiga, né? Já parecendo aqui é- criança. Essa aqui é a primeira. Cara, você olha. Nossa Senhora! Mas pra criticar jogador é uma beleza. Vai lá, Jarcinho. Tá arrumando prova contra si mesmo aí, cara. Melhor parar, né, João Neto? É melhor Você parar. arrisca? Eu me arrisquei aqui no ao vivo. Com a pressão das Não, câmeras. eu não sei fazer Tem embaixada. 30 câmeras aqui. Eu não sei Eu me fazer arrisquei, embaixadinha. tem que ter personalidade. Aí, pega aí. Você se Já arrisca, escapou, Davi? Não. Tá Não bom, né? consigo, cara. Eu não posso, sei fazer. eu posso pô. ter errado, mas eu tenho personalidade, tá? Não, eu não Cara, se sei. eu é for por que fazer que eu vou fazer um negócio embaixadinha que eu aqui, a não gente vai sei? ficar o bloco inteiro fazendo. Por que eu vou fazer um negócio que eu não sei? Vamos fazer o campeonato de altinha depois, é um programa que tiver Não, mais eu não parado. gosto dessa palavra altinha. A gente para? Ah, altinha dá pra brincar. Altinha Dá pra brincar, Davi? Altinha dá pra brincar. Enfim, dá pra brincar na Copa Libertadores hoje? Cruzeiro e Boca Juniors, senhoras e senhores. Maior jogo da primeira fase. Disparado. Não tem outro que vai chegar igual? Que vai se Historicamente, aproximar- o Estudiantes e Flamengo. Estudiantes, Não, 7 títulos. acho que em Flamengo, quatro. títulos, os Estudiantes e Flamengo é um Porque acontece- jogo mais interessante. Acontece nesta Estudiantes, rodada, quantos inclusive. títulos? É... Estudiantes, quantos títulos? Não, o Estudiantes. Não, 7 é o Independente. 7 independente. É, que é Os igual. Estudiantes, se eu não me engano, tem 2 ou O 3. Estudiantes tem 3, eu acho. Em títulos, o Estudiantes e, Não, mas e aí já- Flamengo é uma coisa legal. Mas camisa, tipo, você vê o confronto, pra mim o maior confronto que a gente tem na Libertadores nessa primeira fase é Cruzeiro e Boca. E a gente se E acostumou... o segundo é Flamengo e Estudiantes. A gente se acostumou com o Boca Juniors em má fase, inclusive chegando em final de Libertadores só empatando. Sim. Mas o Boca Eliminando o Juniors, Palmeiras Davi, toda hora. eliminando o Palmeiras nessa campanha de 2023, perdendo Não, para o mas- Fluminense no Maracanã, tem que se destacar o campeão também. O Boca Juniors vive uma fase diferente agora. Tá bem, pô. É o líder do argentino e tem 14 jogos de invencibilidade, líder do grupo também do Cruzeiro, 6 pontos conquistados até aqui, Davi. Pega essa sequência aqui, Manfredes. Pega a sequência. 4-0 no Defensa e Justiça fora de casa. Defesa e Justiça, que é campeão de Sul-Americana e campeão da Recopa em cima do Palmeiras. 1-0 no River Plate fora de casa. Meu Deus. 3-0 no Barcelona do Equador em casa. Que é pela Libertadores. Só os 3 últimos jogos aí, só pra você ter uma ideia de como tá o momento do Boca Juniors. Antes tem empate com o Independente, venceu a Universidade Católica. Tem mais vitórias do que empates nessa sequência de vencibilidade. Mas, cara, vive um grande momento. Em resultados, não vou dizer que eu acompanhei de perto todos os jogos do Boca Juniors. Que eu Os sei placas, como tá ninguém jogando ganha o de Boca 4-0, Juniors. 1-0 fora de casa do River Plate à toa. Né? Mas em resultados é um... 3-0 no Barcelona. É um baita momento do Boca, cara. Venceu por 3-0 o Barcelona, que o Cruzeiro teve mais dificuldade de vencer, é claro. O Cruzeiro jogou lá, fora. né? Então é um jogo realmente mais difícil. Mas ainda assim, não é uma partida que você espera. Pô, vai jogar Boca Juniors e Barcelona do Equador. Ah, o Boca vai meter 3-0. Não é isso. Quando o Barcelona do Equador vier ao Brasil, for a Belo Horizonte, a gente não vai apostar num 3-0 do Cruzeiro. Acho que não é um resultado natural. Então tem que se destacar isso. Pô, vencer o River no Clássico, apesar da má fase do River, vencer jogando fora de casa é muito importante. E vem de uma goleada, então vem embalado o Boca Juniors para enfrentar o Cruzeiro, que ainda está se E essa encontrando goleada na pra cima do temporada, Defensa e né? Justiça, com time misto, né? 3x0 é goleada? O quê? Foi 3x0 4. Foi foi quatro, 4? cara. Ah, tá. Acho que foi 3-0 pra mim não é. 3x0 foi o Pra Barcelona. mim também não, mas tem pra muita gente. Pra mim 4x1 é 3x0. É engraçado, né? Um 4 a 1 que é. goleada são A partir 4 de gols. 4 né? é. 4 gols pra cima. Mas assim, se for 4-2, também não Eu é. acho 3x1 uma bela vitória. 3x0 uma bela vitória. 4x1 goleada. Eu não vou Legal. explicar porquê, mas eu acho. Eu não reclamaria de vencer todo jogo por 3-0. Né? Você Dito vence isso- tudo por 1. Dito isso, eu não reclamaria de vencer todo jogo por 3-0. Tá ganhando todos por 1 e tá feliz. Imagina Mas, se João vencesse Neto, por 3. pega aí. É uma missão ingrata você ter um jogo chave, que é o caso do Cruzeiro, contra esse Boca Juniors, né? Mesmo que seja em casa. É um jogo chave pro Cruzeiro, porque se perder já fica distante da primeira colocação e pode se preocupar ali em questão de classificação, porque o Cruzeiro colocou a Universidade Católica na parada. Perdeu em casa para a Universidade Católica, a Universidade Católica pode receber o próprio Cruzeiro empatar, receber o Boca empatar. Qual que é o outro lá do grupo? Barcelona. O Barcelona de Guayaquil empatar também, ganhar, enfim. É, um jogo duro. Colocou a grupo Universidade é pesado, Católica né? na parada, O grupo então é precisa pesado. vencer em casa hoje, né? Precisa vencer em casa, é importante. Mas pra mim o que é mais pesado é como é bom marcar o jogo do São Paulo pro mesmo horário do jogo do Cruzeiro com o Boca. Por quê? Ah, porque não vai dar pra ver os dois.
para poder trabalhar aqui, eu queria ver os dois, não vou Ah, conseguir. para trabalhar. Sim. Mas acho que você deveria ver o da Eu Libertadores, que é mais importante, eu né? verei Cruzeiro e Boca É Juniors. mais importante, que é a Série A, Eu primeira verei. divisão, né? Que é a Verei, Libertadores. depois eu vejo o compacto completo do jogo do São Não Paulo. é porcaria americana, né? Que é a Sul-Americana. Depois eu vejo. Duvido que você vai ver o jogo de São Paulo ao vivo. Aí né? chega na hora Não, lá, não os, vou. os Coringas do Duvido. Roger Machado. Mas aí, o Cruzeiro vence hoje ou não? Não sei, Não mas sabe tem que mesmo? vencer. Vem de 3 vitórias seguidas Não no saber, Campeonato ninguém Brasileiro. sabe, né? né? Tem que vencer. Tem essa derrota, a gente fala da sequência. Tem que vencer, eu acho que é jogo jogado, viu? Eu não acho que o Cruzeiro, se vencer o Boca Juniors, será um espante que venceu o Boca. Eu acho que tem Eu grandes acho que vai ser possibilidades. sim, porque vai ser o primeiro jogo grande do Cruzeiro desde 2019 na Libertadores, né? A última participação foi em 2019. Teve a mas- vitória mas fora de mesmo casa assim- contra o Barcelona. Mas mesmo assim, o Mas acho que Cruzeiro- você vencer o Boca... Não, vai representar muito para a torcida aqui. Você ficar desde 2019 fora da Libertadores e vencer em casa, no Mineirão, com a sua É torcida, simbólico. contra o Boca resgate, Juniors, né? acho que é... Contra Sim, um pro bom torcedor Boca que estiver Juniors. lá vai ser bacana. Imagina eu a acho que última vai vez... eu acho que vai ser bacana, mas eu não consigo ver como uma surpresa o Cruzeiro bater o Boca. Eu acho que vai ser jogo jogado mesmo. O início de campeonato do Tem uma Cruzeiro mini nos engana geraçãozinha muito, que né? nunca viu Parece que o time do em- Cruzeiro é em ruim, cara. Libertadores. A geração de 7, 6 anos ali nunca foi no estádio ver o Cruzeiro na Libertadores. Sim. Então acho que vai ter um resgate legal caso aconteça essa Esse vitória início do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro nos faz ter a visão de um time, o Cruzeiro, mas o Cruzeiro é muito bom. Foi um percalço que eu acho que já está sendo corrigido e que o Cruzeiro vai brigar firmemente pelas Copas aí até o final. Indo para a Sul-Americana, quem está se recuperando também é o Botafogo. O Botafogo que vem de uma sequência de 8 jogos de invencibilidade, 6 com seu novo treinador, o Franklin Carvalho, e hoje recebe em casa o Petroleiro, né, que é o lanterninha do seu grupo, então é um jogo para vencer, né, Davi? Dentro de campo, futebolisticamente falando, a fase do Cruzeiro coloca o Cruzeiro como extremamente favorito para hoje, né? Pô, se não vencer o Independente Petroleiro, não. Ainda mais não depois que vence você mais. bate o Racing fora, né? Exatamente. No jogo que foi, naquele 3-2. É claro que o Botafogo é sempre difícil, porque o momento da instituição Botafogo é um momento muito complicado. Então, ainda que o time esteja bem, ainda que os jogadores sejam bons, e são bons os jogadores do Botafogo, é tudo meio turbulento, é tudo muito nebuloso, você não sabe muito bem qual que vai ser o futuro do clube. E aí, por futuro do clube, não estou querendo dizer que o Botafogo vai acabar. Cara, mas... eu acho que mais que turbulento é desesperador o momento de bastidor do Botafogo. Exatamente. Você não sabe se daqui a um ano o Botafogo vai conseguir manter um time de Libertadores. A probabilidade é que não. É, A pelo probabilidade jeito maior. que tá, a oferta e demanda, né? Assim, eu tô indo longe, Do né? Porque Botafogo? eu não sei se daqui a 2 meses o Botafogo vai ter o Danilo. Eu acho Não. que não. Provavelmente não. Mas acho que já não perderia, já independente da fase. Não sei nem se vai ter o Arthur Cabral, não sei se vai ter. Se esses caras vão continuar A no galera Botafogo. já foi Marlon Freitas, já foi Savarino, Até o final. Alexander Barbosa tá indo pro Palmeiras ou para o Cruzeiro, que entrou na parada Então agora. tudo isso pesa. Mas, por outro lado, você tem jogadores que estão vendo a barca afundar e não querem afundar junto, né? Então a galera pode se entregar mais por isso dentro de campo. Cara, não só se por o isso, por Botafogo respeito ao perder clube. esses caras, sem poder já trazer era. ninguém, é brigar para não cair firmemente. Ainda tá com transfer ban. Firmemente. O Ainda tá com transfer ban que por causa do preocupa muito, né? Juan Cruz, né? Lá do Ludogorets, da Bulgária. Caso não consiga resolver, vai continuar no transfer ban, e mesmo que venda jogadores, suponhamos que tenha dinheiro, vendeu jogadores. Não vai poder contratar porque tem que resolver a questão lá na FIFA com É o transfer difícil. ban. né? E não é como se fosse uma situação que os jogadores podem se engajar, falar, ó, vamos reunir aqui, o clube tá mal, mas se a gente chegar longe, se a gente brigar, Dentro de campo a coisa vai tá resolver, o negócio vai acontecer. Não é, pô, não é algo que os jogadores podem mudar. A situação do clube não é o que os jogadores possam resolver, como a gente teve, sei lá, no Fluminense, aquele Fluminense, por exemplo, que quase cai no Campeonato Time de Brasileiro, guerreiros. time de guerreiros, quase cai no Campeonato Brasileiro, mas o time se une e resolve a situação, fica tudo bem. Não é essa a situação do Botafogo. Não importa o que os jogadores fizerem em campo, a dívida é astronômica. Se o Botafogo for campeão, um pouco resolve na vida Exatamente. interna do Botafogo. Tem ali a moral com a torcida, tudo mais, ser campeão sempre gostoso, mas a crise interna vai ser resolvida, porque é um conglomerado, né? Não é só o Botafogo. Esse pessoal olha o Botafogo como se fosse uma empresa, um puxadinho. É mais uma coisa que a gente tem que resolver esse problema. Se não resolver, tanto faz como tanto fez, né? Não vai ter essa paixão do torcedor. E quem tá no meio disso tudo é a grande cara do torcedor do Botafogo em campo hoje, que é o Danilo, que aí, como eu disse, acho que independente da fase do Botafogo, se estivesse bem, se estivesse mal, acho que já deixaria o Botafogo no meio do ano, principalmente se ele arrebentar na Copa do Mundo, né? Se jogar bem na Copa do Mundo.
Mas hoje a gente tem, João Neto, como Ele falamos, pode ser a salvação da lavoura, inclusive. como falamos na abertura do programa, tem a questão do Danilo interessando aí ao Fulham, que para mim é o principal time, né, que é o futebol inglês e tudo mais, ele já esteve lá. Fulham da Inglaterra, Zenit da Rússia, que é uma porcaria, não pense nisso, Danilo. E também o Palmeiras, que quer a volta do seu jogador. Desses dois times, desses 3 times, só os 2 de fora, né, os 2 da Europa, sinalizaram uma oferta também, que seria ali 25 a 30 milhões de euros. O Palmeiras falou que igualaria, né? Já comunicou ao Botafogo que, olha, tenho interesse, eu igualaria essas propostas aí. Qual o melhor caminho para o Danilo jogar e render bem com também o seu time e, inevitavelmente, seleção brasileira? O melhor caminho de clube, você disse? O melhor caminho de Se eu fosse ele, eu voltava para Inglaterra. Desses 3, iria pro Fulham. Mas aí tem que ver quem vai fazer a maior proposta. Botafogo Não dava precisa para de esperar dinheiro. algo mais? Não vai parecer nada melhor que isso? Não. Ele não tem nível, talvez, eu não estou falando Manchester City, Arsenal, Então, Liverpool. vamos lá. Eu acho que se ele arrebentar lá, ele pode ir pro time melhor. Agora, não vai aparecer nada melhor do que o Fulham. Acho que não vai ter uma proposta melhor. Vai depender da Copa, né? Se o Danilo fizer uma baita Copa do Mundo, aí sim, aí pode ter uma proposta melhor. Se ele conseguir emendar, Um Atlético virar de Madrid titular da na Copa, ele pode conseguir um Atlético de Madrid. Ele jogaria em qualquer grande italiano, tanto que Ele ele pode tá vindo no Milan. conseguir um time italiano, pode conseguir até um time melhor na Inglaterra, um Newcastle. Mas assim, se ele faz uma grande Copa do Mundo, se ele vai pro Fulham e faz ali a primeira metade da temporada europeia bem feita, ele pinta em grande da Inglaterra, por exemplo. Sim. Mas É que ele precisa ir bem lá, pô. Ele precisa ir bem de verdade lá, Mas né? Com porque sequência, né? foi complicada a passagem dele lá, porque ele ficou muito tempo fora do campo, muito tempo machucado. Então acho que isso falta pra ele conseguir render lá de verdade. Aí ele vai pra time maior. Mas no que ele jogou, ele rendeu. Mas não pra Dentro poder... de campo, ele foi o melhor jogador do Nottingham. Mas aí Enquanto entra, ele esteve em campo. entra muita naquela coisa, mesma né? coisa que a gente falou do Militão. Pô, o Militão, o Real Madrid tem paciência com ele porque ele é baita jogador, porque talvez ele não seja problemático. O Real Madrid tem essa paciência com ele. Mas tem paciência porque ele já está lá. Porque ele já tem história com o clube. Mas pra levar é diferente. né? Exatamente. Mas agora você vai contratar um cara, sabendo que a chance de você ter um profissional, um atleta, que você vai pagar o salário para não trabalhar, para não jogar, é difícil você fazer essa contratação. Então o cara vai esperar um pouquinho, pô, vamos ver se ele vai chegar, se ele vai jogar, se ele vai ter sequência, se ele vai ter problema com lesão de novo. Porque o Liverpool não vai contratar o Danilo hoje sem ter hoje certeza de que ele vai Aí outra, vai jogar. pra ele ir pra um time grande direto depois da Copa, ele tem que fazer uma Copa de Rames Rodrigues. E pra ele valeria a E pena? pra ele fazer uma Copa de... E assim, o Rames, quando fez aquela Copa em 2014, ele já tava lá. Ele tava em Portugal. E ele acaba com a Benfica, Copa. né? Acaba com a Copa. Pra mim, dos 2 gols mais bonitos da Copa são do Rames Rodrigues. Então, se o Danilo fizer isso, beleza. Inclusive um na arena, né? Sim, o gol contra o Japão. Se ele faz isso, beleza, ele pode pintar no time grande, mas acho que o caminho natural é ele ir para um time médio para pequeno, arrebentar e sim despertar o interesse do time Neste grande. cenário, valeria a pena ele continuar no futebol brasileiro? Seja hoje Palmeiras, que demonstrou interesse, mas eu acho que se o Flamengo ver que ele está com possibilidade, querendo continuar no futebol brasileiro, certamente o Flamengo também vai tentar. Essa é uma pergunta que a gente faz sempre, mas É uma boa? quem pode responder é ele. Eu não sei o que o Danilo quer. Se ele quer fazer carreira na Europa, então eu acho que o melhor caminho é ele ir pro Fulham agora. Eu acho que os caras vão olhar melhor ele indo muito bem na Premier League do que ele indo muito bem no Campeonato Brasileiro. Agora, se ele quer ser ídolo, se ele quer ser campeão, se ele quer brigar por título todo ano, o ganhar caminho é bastante ficar no dinheiro, futebol porque o Flamengo e o brasileiro. Palmeiras pagam muito bem. Eu acho que o dinheiro já não é mais uma diferença grande, questão. né? Pô, o Paquetá saiu lá da Inglaterra, Seria a segundo mesma- ele com proposta do Chelsea, para vir no Brasil, a gente fala, pô, como que o cara sai da Inglaterra para vir no Brasil? Mas é muito melhor você morar com dinheiro no Rio de Janeiro do que em Londres, pô. E o salário Quem que também não rejeitou, diferencia quem muito. que rejeitou a Inglaterra por conta do salário foi o Fabrício Bruno, quando estava no Flamengo? Foi Fabrício Foi, Bruno Fabrício pro Bruno. West Ham. É, porque Rejeitou, não tinha uma é, diferença muito salarial mais. substancial. né? Exatamente. mais Então a questão hoje é totalmente pessoal, cara, do que o cara pensa para a carreira dele. Se o cara quer ir lá jogar Europa, se ele quer jogar na Champions League, se ele quer brigar pela Premier League, por uma La Liga, aí tudo bem, aí eu acho que ele tem que ir para a Inglaterra agora. Agora, se ele quer ser campeão, jogando bem e por ele estar no Brasil Aí ele tem que ir pro é Flamengo. bom, ele tem que ficar aqui, cara. Tem que ir pro Flamengo, tem que ir pro Palmeiras. Na Palmeiras ele não vai Tem jogar bem. que... Vai pode jogar ser. por 1-0 todo jogo. Tem Você que é ficar muito aqui. azedo. Ele concorda Você é um comigo, você azedo, não concorda rapaz, comigo? invejoso. Vai ser mais bonito jogar no Flamengo Cara, do que no esse Você é Palmeiras só invejoso. jogou bem com o Danilo, então talvez ele Você é muito ele invejoso. resolva. Aí tem que ir Só que pro era o Danilo Flamengo. que marcava muito mais do que Para jogava, com né? Então isso. ele era mais Não. importante.
Não, ele corta o jogava microfone menos dele, que se for isso, pra mas ficar ele- falando, se for pra ser... Você é um Exatamente. clubista. Ué, eu sou flamenguista? Você é clubista. Cara. Eu sou flamenguista? Não, você é anti-Palmeiras. Eu estou elogiando o Você é Flamengo. anti-Palmeiras, não, Você pelo vai amor de falar Deus. pra mim que o futebol do Palmeiras é mais bonito que o futebol do Flamengo. Mas com o Danilo pode mudar, ele pode ser o cara do time. Quantas partidas o Flamengo venceu por 2 ou mais gols de diferença nessa série aí invicta? 2 ou mais, acho que só não venceu o Vitória por 2 O resto foi tudo por 2 ou mais gols de diferença. Quantas o Palmeiras venceu por 2 ou mais gols de diferença nesse período todo? Só Deus sabe. Só 2 partidas, as outras todas, das 13 que Você o Palmeiras fez o ganhou, dever de casa, né? Das Cara, 13 estudou, é o meu mano. trabalho. Só pra Chato, falar mal do comentarista Palmeiras. chato. Das porque 13. Essas coisas você estuda, Das né? 13 estuda que mal o Palmeiras pra falar ganhou, mal do só Palmeiras. 2 foram por 2 gols Quer de ver uma diferença. coisa? Quantos jogos em 2026 São Paulo ganhou por 2 ou mais gols de diferença? Deixa eu fazer conta aqui. Mas Não, foram você tem que estar na 5. cabeça, você não estudou? Uns 5. Não, eu quero o número exato. 5 Igual não. você foi tão bem. 5. Não, porque eu vi, 5 não velho. existe. Eu vi o dado. Tava Não. lá, escrito na minha testa, lá na televisão. Então, você estudou. Não estudei, eu Tava vi. acompanhando. Estudar é quando você vai Ah, procurar. para, Eu não fui pelo procurar, amor de apareceu. Ele tava mexendo só no sofá e apareceu na TV. Não, rapaz, eu Sim, assisto sim, bastante Sport sim. TV. Foi Você um dado é que o chato Sport TV pra passou. caramba, você é Mentira, errei. Foi a ESPN. Você é anti-Palmeiras. Foi aquele carequinha da ESPN, que eu esqueci o nome dele agora, que tava com um terno feio pra caramba, inclusive, no momento. Ah, virou... Um terno bege com umas iscas verdes, Carequinha não da existe. ESPN, eu acho que é o Vitor Virou Biner, né? bagunça. Não, Não é o Vitor Biner? um que é mais moderninho. Careca, moderninho. É. Aí você tá de brincadeira. Ele tava com um terno Você bege vai comentar com o os iscos- terno do comentarista da É ESPN? meio Palmeiras, porque era um terno bege com os riscos verde e vermelho. Só que ele trouxe esse dado, que dos 13 Bege jogos com risco verde. e vermelho. Não, Os terno? riscos fininho. É? Aí se você falando falando que desse é jeito feio. parece esquisito Aí mesmo. é Feio pra caramba. Eu não vi, mas você falando É. me parece esquisito. Feio, Terno bem bege feio. com É risco circo? verde e vermelho. Só que ele trouxe esse dado aí, que das 13 vitórias do Palmeiras, Não que duas eu seja apenas. o maior exemplo de moda, né? Tô de novo com tênis branco, Não, calça você tá no jeans básico, Mas você é tá mais bem. bonito que um terno Você tá bege bem. com e risco camisa verde e preta, né? vermelho. Igual ontem. Eu estou igual ontem. Só que ontem era camisa polo, era mais chique, né? Segunda-feira abri a semana, que eu já tô mais um pouco mais espojado. A gente vai falar de São Paulo, tá, senhor Jonathan? Você tá todo serelepe aí falando do Palmeiras, falando aí do Flamengo. A gente vai falar de São Paulo, que é o único invicto, que é o único 100%, um dos times que ainda não tomou gol na Sul-Americana, que visita hoje o Milionários. Mas hoje pode mudar, viu, na Colômbia. Porque o São Paulo vai jogar com misto, viu? Vai jogar com mistão hoje. Entenderam errado, né? Vai jogar com o time misto hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse São Paulo, do Roger Machado, que vem de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Vem invicto também na Sul-Americana. Mas hoje teremos o mistão de São Paulo contra o Milionários lá na Colômbia. Daqui a pouquinho a gente fala com você sobre isso. E também sobre o Santos, que tem um confronto ó, contra o San Lorenzo na Argentina. Precisando vencer, o Santos que é lanterna do seu grupo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. Voltamos! Pantanal nos Esportes no ar novamente para continuar falando de futebol com você. Sul-Americana em foco agora com São Paulo visitando o Milionários na Colômbia. Como eu disse no encerramento do segundo bloco, com 2 vitórias seguidas, né? Uma na Copa do Brasil, uma também no Campeonato Brasileiro, né? Corrigindo, porque eu falei 2 seguidas no Campeonato Brasileiro. Eu errei e fui corrigido pelo João Neto, que é tricolor paulista, e sua expectativa para o jogo de hoje. Por que não é mistão do São Paulo hoje? Já jogou contra... Não, é mistão hoje. Não, porque não é a primeira vez. Porque Já na jogou estreia com mistão? contra o rapaz, me fugiu o nome do time. Boston lá River. Boston Rivers também foi o time reserva. Eu falei aqui nos bastidores que tinha jogado aquele dia com o Ferreirinha, que naquele momento era titular, jogou com o Bobadilha também. O resto do time era inteiro reserva. Foi antes ou depois dos 3 gols do Ferreirinha? Foi depois, ele fez o São Paulo gol de 4-1 no final de semana, a estreia foi contra o Boston Aí Rivers viajou. lá e ganhou de 1-0. O Ferreirinha que não sabe finalizar, né? Não sabe. Não, foi um jogo, né? Teve um... Ele tem. Teve um jogo. Mas Já eu vou te fez falar 3 gols. duas coisas do Ferreirinha. Se o Ferreirinha não se lesionasse tanto e se o Ferreirinha soubesse finalizar, ele estava na Europa. Que habilidoso ele é Europa? demais, cara. Na na Europa. Europa? Tava na Europa. Que ele é muito É uma espécie habilidoso. de Anthony. Não tem comparação. O Antônio finaliza 300 vezes melhor Não, que o então, Ferreirinha. se fosse... Ele poderia ser o Se o sim. Anthony. Ferreirinha sim. finalizar seria o Anthony. Não seria o Antônio, mas ele seria um jogador de Europa. Ele seria o Ferreirinha. Mas É ele que o seria um Anthony jogador já de não é Europa. essas Brastemps todas, né? Não, o Antônio finaliza muito Já bem. não é assim, corrigindo, Não, não, o é Anthony essas finaliza Brastemps muito bem, toda pô. no Manchester United.
Ah, mas naquele momento ninguém era. Mas no Ajax, onde ele jogou, e hoje no Real Betis, ele é essas brasteiras. Inclusive, se ele estivesse no Manchester de hoje, ele renderia no Manchester. Aquele Manchester Será? ninguém rendeu. O Cristiano Ronaldo não rendeu naquele Manchester. Rendeu, Cristiano Ronaldo. Rendeu. Ah, mas, pô, rendeu o que Mas não não é que a do gente Cristiano esperava, né? Ronaldo. Cristiano Ronaldo É igual rendeu. quando a gente analisa o Neymar no Santos. Pô, ele faz um jogo Não. bom ou outro, mas não é jogo de Neymar. Aquilo lá não foi o Cristiano Ronaldo, cara. rendeu no Manchester Não, United. ele como fez gol Cristiano. pra caramba. Rodo. Vai ser querer o quê? Ele fazia gol todo jogo. Não como o Cristiano. Ser campeão coletivamente não vai ser, como o Manchester United Não, é ruim. mas individualmente ele mesmo. rendeu. Ele Não conseguiu. como Não, Cristiano. mas tava velho já, fazia gol todo jogo. Não O que como Antony Cristiano. e Cristiano Ronaldo têm em comum? Jogaram no Manchester. Não renderam no Manchester, né? Segundo jogo. Não, o o A Cristiano culpa é do Cristiano na Manchester primeira United. passagem dele do Manchester foi um monstro. Pô. Não, mas ele rendeu nessa Um segunda monstro. também. Mas não como Cristiano, mas Tem essa é a culpa do chances clube. dessa invencibilidade de cair hoje, João Neto? Tem, Contra com o Milionários certeza na tem. Colômbia? Com certeza tem. Não vou falar que eu sou especialista em milionários, porque eu não tenho a mínima ideia de como É o milionários 11º colocado do possante campeonato colombiano. É, mas assim, é um jogo que é mais complicado, mas que dá pra vencer, pô. São Paulo vai lá pra tentar Favorito? vencer. Favorito não, mas eu acho que é pau a pau. Não é favorito contra o Acho que não, Milionários? com o time reserva não. Mas eu acho que é pau a pau. Com o time titular pra mim A seria. reação do Davi me chama atenção, ele tá até coçando a cabeça. Não, não acho que seja não, cara. Não é favorito? Não acho mesmo não. Não vejo o time Ou reserva você do tá São jogando Paulo. pro outro lado? Não vejo o time reserva do São Paulo Milionários, forte pra cara. ser favorito. Mas é o time reserva do São Paulo, né, cara? Mas o time reserva de São Paulo né, não dá jogo com o 11º colocado? Assim, pra Dá ser jogo. favorito? Dá jogo é uma coisa, ser favorito é outra. Eu acho que dá jogo. Ele não chega lá como azarão, mas favorito eu não acho Não, que os seja. titulares estão no banco. Não, nem viajaram. Não, Nem velho, viajaram? Acho que 7 jogadores viajaram. tudo Caleri, bem. Caleri, Luciano, Arthur, Tolói. São 7 que não viajaram. O Agora Roger me fugiu. Machado viajou, pelo menos. O Roger viajou, o Bobadilha viajou, mas é banco. Mas não sei se é reforço pra torcida do São Paulo. Né? O Não sei se Alan é um- Franco e o Sabino Não será sei se é um dupla de alento, zaga. não sei se é positivo, né? O Roger Machado ter viajado do jeito que ele está sendo criticado, né? Pela torcida do São Paulo. Mas enfim, São Paulo hoje contra o Milionários. O único time brasileiro 100% na competição, sem sofrer gols ainda. Muito bem, obrigado na Sul-Americana. Classificação praticamente encaminhada já, né? Principalmente se a gente for ver a questão do segundo colocado. O que São ainda- Paulo tem 6, o Milionários tem 3, Continua. o Higgins tem 3 e o Boston Rivers tem 0, Tem né? 0. É Então, 6, assim, 3, 3. pode acabar todo mundo com 6 pontos nessa rodada. Não é tão encaminhado assim, não. Na realidade, não é nada encaminhado. Se Então o São tem Paulo, que vencer hoje. se o São Paulo perde para o Milionários chega a 6. Se o Higgins vence o Boston River, fica todo mundo com 6, pô. Mas você poderia estar pior, João Neto. Tudo bem, Se só não você é fosse- encaminhado. Se você fosse santista. Já Agora, pensou se o São você Paulo fosse vence santista? hoje, está encaminhado. Ô, Já pensou se Coitado do você torcedor fosse santista hoje, que vai ligar a TV para ver o seu time enfrentando o San Lorenzo, na Argentina, com seu time Mas vai ver na ele? lanterninha? Oi? vai ver ele? Vai. É pra ver, né? O torcedor vai ver Viajou. Não viajou contra o Bahia para viajar agora para enfrentar Não, vai o San jogar Lorenzo, hoje. para decidir a parada. Eu quero ver a quantidade de chilique que vai ter em campo com os argentinos descendo a porrada no Neymar. Santos tem um Porque pontinho. eles vão fazer isso, né? Eles Ah, têm mas que é fazer. sacanagem. O Santos tem um pontinho, perdeu para o Cuenca jogando fora, estreia do Santos. Empatou com os reservas do Recoleta em casa, um time Isso é semi-amador. vergonha. Com o do time Peru. C do Recoleta. É, o time, não é time reserva mais? Não, ele é a cada time dia B, também você ele é piora a time situação, B. né, João Neto? Pelo Os amor caras de Deus. meteram que não vieram os 13 principais jogadores. Ué, mas, Mas então, aí veio os outros. veio os outros 9. Mas time- pô, acho Nove que os times reserva. são mais- Os outros 9 É um reservas misto do estavam. reserva. Os caras meteram Não chega a ser 13, time C. ué, Sabe por que não é principais time C? Não jogadores. tem time C. Tinha 9 Não tem reservas e 3 É o misto Do do, time C. reserva. do time C, pô. Mas era 9, mas era a maioria É reserva. o misto do reserva. Esse único pontinho foi conquistado pelo Santos. 1 ponto no grupo D da competição. São Lourenço é o líder com 4 pontos. Não tem outra, né? Agora não pode escolher adversário. Se colocou na situação, Davi, tem que vencer hoje. Se quiser se classificar também, né? E aparentemente é o que o Santos quer. Colocar a força máxima num jogo O desse. segundo jogo seguido com força Contra o máxima. Neymar, com o Neymar, com o Contra o Gabigol. time C do Recoleta, Contra ele o colocou o Neymar. time titular. Então quer, né? Não dá pra falar, ó, a gente caiu aqui porque a gente não queria. Não é igual como se fosse o Vasco, por exemplo. Se o Vasco cair, a gente já esperava. Agora, se o Santos cair, vai ser uma vergonha. Pô, com certeza o Santos quer, cara. É claro, na primeira rodada o Santos não jogou com o que tinha de melhor na Sul-Americana. Mas não sei se houve uma mudança de rota ou se o Santos entendia que poderia dar essa primeira rodada, que conseguiria se classificar da mesma maneira. Agora o Santos trata a Sul-Americana como uma prioridade. Teve o seu time titular contra um Recoleta reserva, com alguns jogadores C, como o João Neto disse. E agora vai ter o Neymar
viajando para São Lourenço. Neymar, Imagina ganhar autógrafo do Neymar, ó. Qual foi a última moral. vez que o Neymar viajou? Com o Viajar? Santos. Viajou com o Santos. Foi no carnaval. Com o Santos, cara. É uma boa pergunta. Eu não lembro, eu não sei. É uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. Eu não lembro a última vez que o Neymar jogou fora de casa. Inter foi em casa, Galo foi em casa. E aí eu não tô nem querendo criticar o Neymar, mas é porque a gente mostra a importância do jogo pro Santos. Porque o Neymar não tem priorizado jogar na Vila Belmiro. Não tem mas ia viajado ficar tanto. feio, né? Porque eu acho que ele pra não se joga poupar. no final de semana por ser no sintético. sintético. Então, ia assim, ficar Mas feio pô, jogar cabe essa demais. desculpinha Ia do ficar Neymar por feio, ser né? sintético? cabe. É um crime jogar no É sintético. uma pergunta séria. Eu também, não, mas eu tô É falando sério? sério, eu Cara, acho que não isso. cabe. Eu acho isso. Eu, na situação Não, que você o pode Santos discordar eu do gramado iria sintético, jogar. mas Mas o por jogador quê? escolher onde vai jogar assim. Ah, cara, não eu vou acho jogar porque aqui. todos os grandes escolhem não jogar, cara. Mas por que assim, cabe? Mas assim, neste caso, como é o time dentro da zona de rebaixamento, Então, eu acho que ele deveria jogar. Foi o que eu falei do Lucas na época do Campeonato Paulista. O jogo de primeira fase do Paulista ele não jogaria, o mata-mata ele jogaria e jogou. Então acho que em alguns momentos você tem que passar por cima disso e Mas jogar, por né? que a desculpa de não jogar no sintético cabe? É porque eles falam que eles têm medo de machucar. Por quê? Ah, bom, eles acham isso, todos eles acham isso. Mas Eu tem que acho ter que um eles embasamento, estão pô. certos e nós estamos errados. Tem que ter um embasamento, não dá pra ir eu vou no te achismo. falar uma coisa que o Neymar nunca se machucou no gramado sintético. Foi só em gramado normal, né? É porque ele evita também, né? Ele jogou gramado sintético já na Europa? Ele jogou na contra o... situação? Não, mas não tem isso lá, é Então, só eu tô aqui, essa perguntando. porcaria. Porque se for essa questão, não vou lesionar em gramado sintético, O gramado normal Cara, lesiona. depois que eu né? vi o Capixaba, lateral esquerdo do RB Bragantino, comparando o gramado sintético a futebol de sabão, ele falou, cara, eu não consigo saber o que eu faço correndo no gramado sintético. A mudança de direção é difícil, você fica pisando em ovos pra se equilibrar. Pô, não tem como ser mentira dos caras, não tem como, todos Eu eles não tô falando falam, que é pô. mentira, pô. Mas Todos é que eles tem que ter um falam. embasamento. Não existe. no Campeonato Brasileiro, Ele jogou contra o Atlético ele, Mineiro, ele né? só jogou na Vila Belmiro. Não existe Este hoje. ano, né? Mas no sintético acho que ele jogou Este contra o Atlético ano passado. Jogou né? contra o Fluminense, Atlético Mineiro, Remo Internacional e Vasco. Jogou 6 jogos do O Campeonato último jogo Brasileiro. dele em casa foi contra o Novo Horizontino. Todos na Vila Belmiro. O Neymar não viajou no Sim. Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino nas quartas do E Paulista. se não viajou no Campeonato Brasileiro, não viajou pra lugar nenhum, né? Que vai contar a viagem no Campeonato Paulista? Nem jogou. Não, mas jogando fora de casa, o último foi contra o Novo Horizontino na eliminação do É, Paulista. Foi só o Campeonato Paulista. Contra o Novo Horizontino, que é assim, viajou, mas dentro de São Paulo. Então hoje a gente tem. Isso mostra a importância do jogo contra o São Lourenço, porque também não é uma viagem curta, né? É uma viagem razoável, uma viagem chatinha, vamos dizer assim, Rapidão. Pra Neymar. Argentina? Vamos ver aqui. Não É tô falando que rapidão, é longa, uma viagem longa. Mas assim, não é uma viagem no existem- Campeonato Paulista, entendeu? Existem coisas piores. Não é uma viagem caseira. no Campeonato Mas Paulista. de Buenos Que Aires, foi a né? última viagem É que ele Buenos fez. Aires. E aí ele prefere, é claro, a Bahia acho que dá mais Deixa- longe do que São Paulo. 3 horinhas. De Deixa São Paulo do deixa que eu falar, porque é Argentina. a única viagem internacional que eu posso com mas você propriedade sai de- falar você que é, sai de Cuiabá, que é irmão. tranquilo, né? Então, sai daqui É de longe. Cuiabá que é pior ainda, Pra né? Bahia é quanto tempo? Sair de São Paulo, Pra Bahia é rápido, o que é longe é pra Pernambuco, pra Lagoas, Bahia é rápido. Então, eu prefiro ir pra Argentina do que pra... São 3 horas de pra São Bahia. Paulo pra Buenos Aires. Você no seu todo, quando você sai daqui, você faz quanto? passa em 5 mais ou menos. Pô, rápido demais. E é a uma coisa que oportunidade pra do Santos de Nordeste. vencer um título sul-americano. É o título mais acessível para a equipe do Santos. E acho que isso também seria bom para o Neymar vencer mais um título na sua volta ao Santos. Acho que é por isso que prioriza tanto. Vencer a Sul-Americana é o que falta pro Santos ser campeão de tudo? Não. Por que ela não tem? Para campeão de... Tá, entendi. Eu acho que só falta a Sul-Americana. Talvez. Tem Brasileirão, tem Tem Libertadores, Mundial. tem Copa do Brasil, tem... Você sempre fala do Mundial. Não, pra contar Tem tudo, tem Mundial. tem Campeonato Mundial. Paulista, mas é o primeiro que ele pensa. Tem Campeonato Paulista, porque é o mais Série difícil. B, É o que a galera não tem normalmente. não podemos esquecer que tem a Série B, campeão com Tem carinho, Série B. inclusive. E só não tem a É, Sul. só não tem a É só a Sul. Tem Sul-Americana. a extinta Copa Mercosul, que era, né, não equivalente à lembro. Sul-Americana, mas mudou de nome. Não lembro se tem. Não. Não lembro se o Santos tem. Pega aí, Davi, você não ficou capaz da bola hoje. Ó o goleiro, rapaz. Ele joga jogador de basquete. Ele fez base na Juventus. Não, Mas mas ele é fez jogador base de em lugar basquete. ele nenhum, jogou na cara. base da Juventus. Você tá Não fez falando... base em Não, lugar nenhum. vou fazer o jabá aqui do Balanço Geral, que tem um senhor lá chamado Anderson Navarro, né? Na TV Vila Real. Se você não notou a aparência e o sobrenome, é pai deste cara aqui. A aparência não tem aparência nada a ver. Não, sei lá. Aparência é difícil de notar. Ele é pai desse sujeito aqui. Você tá falando que
O Anderson Navarro é mentiroso? Porque ele fala Sim. que você jogou na base da Juventus. Ele já falou que sim, ele ué. aumenta. Ah, pelo amor de Deus. Mas eu falei a realidade. Mas Hoje eu acho ele que ele já joga falou basquete. isso, vocês estão aumentando. Não, ele fala? Vocês não, eu nunca ouvi ele Joguei falar na isso. base. Toda semana. Pode escutar lá no Jornal da Capital. Telefone Assim, sem O Abel Fio, comparou, telefone sem fio. o Anderson comparou o Abel a Mahatma Gandhi. O Mahatma A Moisés. Gandhi e Então o ele Moisés. Então ele pode falar qualquer Moisés não coisa. é o Moisés. Fala o Moisés Moisés dos Santos. famoso É o aí. Moisés Não de é Moisés dos Santos. O Moisés do Egito, né? Moisés bíblico. Pelo amor de Deus. fogo. Mas Ele tem enfim, liberdade pra falar o que ele quiser, velho. o Davi, e você também, Jonathan. já Tudo no falaram, Brasil pode, menos ser Abel Ferreira. Então o Anderson tá certo pra falar o que ele quiser. É difícil, né? Não tem ser humano que aguente. Mas enfim, vocês já falaram da importância que o Santos está dando para esse jogo. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já nesse final de semana, tem um confronto tranquilo, né? Entre aspas, contra o Palmeiras, a gente já falou aqui no Allianz Parque. É mais jogo para o Santos focar no Sul-Americano ou neste Campeonato Brasileiro? Porque, querendo ou não, tem um conflito aí, né? Tem um tempinho até de terça para o final de semana, né? Terça para sábado, se eu não me engano, a data da partida. Mas dava para ficar com um pouco mais de carinho no Brasileirão, não, João Neto? Tendo em vista que você está na zona de rebaixamento? O torcedor É que a água aqui já foi pro brejo, né? O torcedor santista não vai gostar disso, mas o Campeonato do Santos no Brasileiro não é contra o Palmeiras. Então, assim, se for para se poupar neste momento, lógico que dá, segundo turno, desesperado, na Vila, tem que jogar contra o Palmeiras completão. Cara, aí é algo que a gente tem dificuldade de fazer. É um exercício que a gente tem dificuldade de fazer no futebol brasileiro, que é entender a realidade do O clube. tipo de campeonato que cada time joga, né? Mas assim, qual a chance do Santos vencer o Palmeiras? Não dá jogo lá no Allianz Parque? O Palmeiras não Dá tá jogando jogo, tudo isso. dá né? jogo. Dá jogo. mas- Mas qual é a chance de o Santos vencer o Não, mas Palmeiras? é que o time tá dentro da zona de rebaixamento e é a lanterna aqui do Qual a chance da de o Santos Sul-Americana. vencer o Palmeiras? Sei lá, Acho que uns 30%. 30, velho, fala isso, 30%. É pequena. O Santos fizer um grande jogo, ainda assim pode não vencer o Palmeiras. O Bragantino fez um bom jogo contra o Palmeiras. Não venceu. Jogando em casa ainda. O Santos vai jogar fora. Provavelmente não vai ter o Neymar, porque o Neymar não deve jogar no. Provavelmente no vai gramado ser 1x0 sintético. pro Palmeiras o jogo. Provavelmente vai ser 1x0 Seu pro Palmeiras placar? no jogo. Então, assim, mesmo que o Santos jogue muito bem, a chance de não vencer o Palmeiras ainda é grande, querendo ou não. E seria a mesma coisa com o Flamengo. O Mirassol jogou bem contra o Palmeiras. Quanto que foi o jogo? Mirassol, eu não lembro. 1x0 pro Palmeiras. 1x0 pro Palmeiras. São Paulo não jogou bem contra o Palmeiras, mas ficou com a bola o tempo inteiro. Quanto que foi o jogo? 1x0. 1x0 pro Palmeiras. Tá vendo? Tudo é 1x0 pro Palmeiras, cara. É difícil. E Mas aí, tá certo. a situação é crítica no Brasileirão e é na Sul-Americana também. Se você tem um jogo que a chance de você não vencer já é grande, vai pra Sul-Americana, Mas que porque fase é mais também, né? acessível. Na Sul-Americana, lanterna, no Campeonato Brasileiro na reserva. Qual que é o time mais bagunçado do Na Brasil? zona de gente? rebaixamento, né? Qual que é o time mais bagunçado do Brasil? Me veio aqui na cabeça agora. É o Santos Futebol Clube, o Botafogo, Botafogo. o próprio Corinthians, o Atlético Mineiro, porque a gente está numa fase aí dos grandes, passando por poucas e Eu A acho longo que- prazo é o Corinthians, mas o Botafogo Mas eu acho que é o Santos, hein, cara? mais bagunçado que o Botafogo. É porque acho que é o time que mais reflete dentro de campo a bagunça é o Santos. Pô, o Santos não tem um time horroroso pra não conseguir ganhar de ninguém. O Santos não ganha de ninguém, cara. O Santos consegue uma vitória aqui, outra lá longe, é um negócio esquisito. Eu acho que O Santos tem 7 vitórias em Eu acho 2026. que onde o todo mais atrapalha o campo é no Santos. E assim, pô, passa Vojvoda, passa Cuca, passa auxiliar do Tite, eles tentam, eles mudam, eles contratam e não vai, cara, não vai de jeito nenhum. É um negócio esquisito demais. Sim. Eu acho que é onde o extracampo mais entra no gramado é lá na Vila Belmiro. Números, viu? Números na tela. Não na sua tela, na minha voz, no caso, desculpa. 25 jogos do Santos em 2026, 6 vitórias. São 6 vitórias, mano. O torcedor Botafogo santista, conseguiu desde que isso aí nos começou o últimos ano... 2 meses. O quê? Botafogo conseguiu isso aí nesses Conseguiu dias agora. O Flamengo tem 7 vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro. Não, em outras competições. Realmente a fase do Santos é horrível. Mas a gente vai acompanhar Há hoje. alguns anos. São Lourenço, não é nem fase, né? Já é uma realidade do Santos, é horrível, bem lembrado, João Neto. Já tem algum tempo. E desde aquela final da Libertadores já não acontece mais, né? Teve um bom 2019, foi vice-campeão brasileiro para aquele Flamengo, em que o Santos seria, sei lá, de 10 campeonatos, campeão em 7, né? Em 7 edições de Brasileirão. Aí teve a final da Libertadores com o Palmeiras, uma campanha boa também, goleando o Boca Juniors e tudo mais na Vila Belmiro. Mas depois disso, só pra baixo, né? Brigou para não cair no Paulista há 2 anos, quase 3 anos. brigando pra não cair no Vamos Paulista. conhecer o calendário da Sul-Americana nesta semana. Falamos hoje do Santos, do São Paulo, do Botafogo que entram em campo. Mas vamos ver o calendário da Sul-Americana para os times brasileiros. Já falamos os 3 primeiros aqui, a primeira fileira já está fechada.
Ainda amanhã teremos Cienciano do Peru contra o Atlético Mineiro, que está na bagunça também. O Hulk treinando separado, viu? Que situação do Galo e também do Hulk. Grêmio visitando o Palestino do Chile, também amanhã. E já na quinta-feira tem Vasco da Gama e Olímpia do Paraguai. Sem Renato Gaúcho, que conseguiu se livrar de jogos até dentro de casa, né, pela Copa Sul-Americana. Foi punido pela Conmebol, parabéns pela punição, Conmebol. E o jogo também bacana de se ver na quinta-feira, Bragantino e também River Plate jogando na Sul-Americana, viu? River Plate não está na Libertadores, senhoras e senhores, está na Sul-Americana, é a jogo terceira lá rodada. também tem cara de Libertadores, pô. São Lourenço e Santos? Tem Belo uma carinha jogo. de... Até um pouquinho esse São Paulo e Milionários, Também. viu? Milionários a gente já se acostumou a ver um pouquinho na Libertadores. Até Cienciano, Atlético Mineiro, na hora que você falou Cienciano, eu falei, pô, faz hora que eu não escutava falar do Cienciano. Vivia na Libertadores. Vivia também. Tava Até lá toda disputou hora. recentemente. Mas vamos para a Libertadores de fato, que essa galera aqui é sul-americana. Vamos ver quem estão na Libertadores e quem os times brasileiros Sul-americanos também. pegarão nesta semana de Libertadores. Hoje tem um grande jogo da rodada, tanto da Sula quanto da Libertadores. Cruzeiro e Boca Juniors, o tamanho desse jogo, inacreditável. Um jogo de Sul-Americana na Quer falar, quem que tem Libertadores. mais cara de Libertadores? Santos Mirassol, e São Lourenço, É. São Paulo e Milionários ou Mirassol e sei lá quem. Always ready. Ah, mas estão na Libertadores. Fazer Vai o quê? desmerecer? Estão na Libertadores. Sim. Mirassol Tá tudo ruim. e Always ready na quarta-feira. Jogo com cara e jeito de E Libertadores. com cara de revanche também. Na O resto Argentina. é só um joguinho por causa de Sul aí, pô. Estudiantes e Flamengo. Vai ser um belo jogo de se acompanhar. Claro, o Flamengo favorito. Ou não, a gente vai conversar com você amanhã. E também Cerro Porteño de novo. E Palmeiras de novo. Jogo na quarta-feira no Esse é um jogo Paraguai. que na época boa da Libertadores era jogaço. Cerro Porteño e Palmeiras. Mas acho que será do mesmo jeito, viu? Acho que vai dar jogo. 2-0 pro Pelo que o Palmeiras. Palmeiras não faz. Não, né? Eles vai fazer, não vai ganhar 2 gols de diferença pro 2x0 não. 2-1. 2x1. 1x0. Não, pode ser 2x1. Palmeiras e Cerro Porteño. Agora aqui o Fluminense vai subir o morro, viu? Bolívar contra Fluminense. Jogo Que morro, difícil pro Flusão, jogo complicado. Fluminense que precisa vencer para não se complicar mais ainda no grupo. E 100% Corinthians recebe o Peñarol. Jogo também, cara de Libertadores esse aqui? Ou tem Mais um pelo Peñarol do que Ou pelo tem um Corinthians. time meio esquisito aqui? Eu quero saber de vocês. Mais pelo Peñarol do que pelo Não, Corinthians. tem Peñarol- carinha de Libertadores. Tem Peñarol carinha de é Libertadores? muito mais tradicional na Libertadores que o Corinthians. Então a cota sul-americana fica pelo Corinthians. Não É isso que diria quer que uma dizer. cota sul-americana, porque o Corinthians também não vai bem na sul-americana, né? Então cota daqui? Isso? Então, Então, eu tentei acho que- dar uma moral aqui, viu? Vai lá, nível Libertadores. O Peñarol tá aqui e o Corinthians tá aqui. O Corinthians- Então O vira um Peñarol jogo é de tetra? Libertadores. Não se dá bem com a Ou penta? Conmebol. Ah, nem sei que Tem Cada 4 ou tetra. 5 títulos. Tetra. Tem 4 ou 5 títulos. Corinthians e Peñarol, o jogo na quinta-feira. Claro, a semana a gente vai falar com você sobre Sul-Americana, sobre Libertadores e, claro, as principais informações do futebol. Agradecer ao João Neto, ao Davi Navarro e principalmente a você, amigo e amiga da TV Pantanal, que esteve aí com a gente, na sua casa, onde quer que esteja. Muito obrigado pela sua amizade aqui com a gente. Voltamos amanhã, viu? Às 11h30 da manhã. Se cuide, até lá.